irmão Rogério, acabou de chegar de uma viagem, mesmo cansado, mas não mediu esforços, nos acompanhou, minha futura noiva Fernanda, que sempre está nos acompanhando. Muito obrigado por estar conosco aqui. Amados, aos que trouxeram Bíblia e gostam de manejá-la, aos Filipenses, o capítulo 2, no versículo 12. Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, o capítulo 2 e no versículo de número 12. Deus tem algo sobrenatural para a tua vida nesta noite. Aos que acharam, diga amém. Amém. Você que não achou, continue procurando enquanto eu vou lendo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eu vou ler mais uma vez para que você possa memorizar o versículo de número 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E você que acredita nisso, se assente dando glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor por esta palavra que Ele colocou no meu coração. Confesso que me preocupei desde o dia em que recebi esse convite, porque me fora dito que era um grupo de jovens, assim como é. Então me preocupei em trazer uma mensagem que viesse mudar a vida, que viesse transformar a vida. E Deus me deu esta palavra aqui, esta carta que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Filipenses. E o que me chama a atenção nesta epístola é logo o nome do escritor, que outrora perseguia o povo de Deus, que outrora perseguia a palavra do Senhor. É necessário entendermos que aqui ele está enviando uma carta, ou escrevendo uma epístola. Outrora ele andava por muitos lugares montado a cavalo, e seu nome era Saulo. Ele levava muitas cartas, levava muitos decretos, mas quando chegava na igreja esta carta, alguém lia e entendia: está na hora de baixar as portas da igreja, porque senão iremos entrar aí, iremos destruir tudo. Trabalhava para os romanos. Toda a carta que ele levava, toda a carta que ele carregava, era com uma sentença de destruição ou de cancelamento da obra do Senhor. Observe bem que Deus decide pegar este homem e decide mudar a vida dele. Um dia, a caminho de Damasco, montado em seu cavalo, está levando cartas, está indo fechar uma das igrejas do Senhor. Diz a Bíblia que ele viu a glória do Senhor, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, e quando ele vê aquilo, a glória foi tão grande, tamanha, que ele não aguentou e caiu do cavalo. Nós podemos entender que ali, Atos dos Apóstolos capítulo 9, ele tem uma experiência com Deus. Eu estava pregando hoje à tarde e Deus me fez entender que todos que têm experiência com Ele têm a vida transformada. Todos que têm experiência com Deus têm a vida mudada. Experiência com Deus muda a vida. Experiência com Deus transforma a vida. Experiência com Deus muda a história. Muitas pessoas não tiveram a história mudada, são crentes sim, servem a Deus, mas não tiveram a história mudada, é porque ainda não tiveram experiência com Deus. Mas nessa noite, assim como Saulo, nós teremos experiência com Deus. A experiência que aquele homem teve com Deus mudou a sua vida, e de perseguidor passou a ser perseguido, porque começou a pregar a palavra do Senhor. Quem era mentiroso aqui nessa noite vai
passar a ser verdadeiro. Nós observamos que este homem, ele começa agora a fazer a obra do Senhor. E o homem que outrora pressionava o povo de Deus, agora está sendo pressionado pelos romanos que vinham contra o povo de Deus. O homem que outrora defendia os romanos, agora está defendendo o povo de Deus. Este homem começa a escrever, escreve algumas cartas primeiro e depois a epístola. E a epístola que me chama mais atenção é essa epístola à igreja de Filipenses. Ele inicia o capítulo 2 dizendo que deveria haver a humildade no meio daquela igreja. Havia muitos membros daquela igreja, havia muitos anciões e havia muitos jovens, mas os anciões, quando pregavam, faziam para se exaltar, faziam para ser conhecido. Os jovens, quando pregavam, faziam para se aparecer, para se gloriar, dizer que podiam alguma coisa, dizer que conseguiam fazer ou realizar alguma coisa. Aí Paulo vai escrevendo, dizendo mais ou menos assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação querer ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e caminhando como homem no meio dos homens. Nós observamos que quando Paulo escreve isso, já dá uma surra nos anciões daquela igreja, que faziam tudo para a vanglória, que tinham um orgulho, aqueles anciões que faziam para se aparecer. Paulo escreve isso, e aquele povo já começa a entender melhor o que é que Deus tinha para a vida deles. Pois bem, eu disse a você que a experiência com Deus muda a vida, e a experiência com Deus transforma a vida. Quem acredita nisso, levanta a mão e diga glória a Deus. Observe a história de um homem por nome Caim, que tinha um irmão por nome Abel, e ambos foram oferecer sacrifício ao Senhor. Diz a Bíblia que Deus recebeu a oferta de Abel, porém não recebeu a oferta de Caim. Caim injuriou-se e matou seu irmão Abel. E quando Deus percebeu, Deus olha para a terra e diz: Caim, o que é que você fez, rapaz? Você matou seu irmão, aonde está o teu irmão? E ele diz: Senhor, eu não sou babá do meu irmão, eu não sei onde ele está, eu não tenho obrigação de ficar cuidando dele. O Senhor começa a olhar para ele, já sabendo o que ia acontecer, né? Porque o meu Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Em sua onipotência ele governa tudo, em sua onisciência ele conhece tudo, em sua onipresença ele está em todos os lugares. Ele está aqui comigo e está aí com você. Aí Deus já sabia o que tinha acontecido e diz: rapaz, o que é que você fez? Ele começa a ficar com medo, e Deus diz: você vai andar perdido por aí, você vai ser peregrino por aí. Quando Deus diz isso para Caim, Caim olha para o céu e diz: Senhor, o primeiro que me encontrar irá me matar. Deus disse: não, Senhor, ninguém vai te matar. Quem te matar, eu vingarei a sua morte 7 vezes. Pois bem, aqui parece que Deus está passando a mão na cabeça de Caim e dizendo: Caim, está certo, rapaz, você matou seu irmão, mate a sua mãe, mate seu pai. Não, senhores, aqui Deus está dando uma lição para Caim. Caim está tendo experiência com Deus. Deus está dizendo mais ou menos assim: você tirou a vida do seu irmão, mas ninguém tem poder para tirar a sua vida. Você tocou na vida dele, mas ninguém tem poder para tocar na sua vida. Pois bem, Caim agora vai sair, e Deus abençoa Caim. Sabe por quê? Porque Deus sabia que da descendência de Caim viria um que iria caminhar com ele 300 anos, e depois ele iria arrebatá-lo. Quem é que não lembra de Enoque? Caminhou com Deus 300 anos, e depois Deus tomou ele para si. A experiência que Caim tem com Deus agora vem mudando a vida dele. A experiência que ele teve com Deus vem trazer ao subconsciente que ele não tinha o poder de matar o irmão dele, que ele não tinha o poder de tirar a vida do irmão dele. Eu não tenho poder de te pôr para baixo e dizer que você não é nada, que você não vai chegar a lugar nenhum. Eu não tenho poder de matar a chamada de Deus da sua vida. Deus teve o poder para dar e tem o poder de tirar, mas se ele não quiser tirar, quem sou eu para tirar? Quem é você para tirar? Quem sou eu, você, para tirar a pele de alguém e dizer que não é, que não pode, que não consegue? Só Deus tem o poder de tirar aquilo que ele deu. Observe a vida de um homem por nome Isaías. Diz a Bíblia que esse jovem, ele estava pronto para ser o sucessor de seu tio Uzias. Esse jovem, ele tinha uma chamada de Deus, mas ainda não sabia. Um dia, depois que morreu seu tio Uzias, Deus chamou ele. Ele teve uma visão, e ele viu serafins que voavam acima do trono e dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra
está cheia da sua glória. Ali é uma experiência que o jovem Isaías está tendo, quando de repente ele se ajoelha, ele diz: Senhor, eu não sou digno de ver isso. E Deus pergunta por quê? Ele diz: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Deus enviou um anjo que desceu do céu como Atenais, foi até o altar, tirou uma brasa viva, tocou nos lábios de Isaías. Aí diz a Bíblia, enquanto o anjo tocou, toda a iniquidade dele foi tirada. Observe bem, a experiência que ele teve com Deus mudou a sua vida, transformou a sua vida. E o jovem que estava se preparando para ser o rei, a partir desse momento, capítulo 6 do seu livro, ele é o profeta. A experiência que você teve, a experiência que você terá, irá transformar a sua vida. A experiência que você tem no emprego pode te ajudar a conseguir o melhor. Com Deus não é diferente. Quem sabe aqui foram muitas lutas mal vencidas, muitas guerras mal vencidas. Você teve muita experiência com Deus, e essas experiências, quem sabe, para a sua vida ou para a sua consciência não resultou em nada. Mas Deus manda te dizer nessa noite: as experiências vão mudar a sua vida, as experiências vão transformar a sua história. Paulo teve uma experiência com Deus, teve a vida mudada. Seja paciente comigo que você vai entender o querer de Deus para a sua vida nessa noite. Teve a vida transformada de perseguidor, passa a ser perseguido e passa a fazer a obra do Senhor. Aí diz a Bíblia que Paulo, por um tempo, ele pastoreou este povo, os filipenses. E diz a Bíblia que lá, Paulo ensinou aos filipenses, eles aprendiam. E quando Paulo estava lá, Rogério, eles faziam tudo o que Paulo lhes ensinava, na direção de Deus, na direção do Espírito, obedeciam a palavra do Senhor. Agora Paulo havia se retirado de Filipos, e muitos estavam desviados, meramente falando, dentro da casa do Senhor. Pregavam, louvavam, mas estavam desviados, porque estavam fazendo tudo para a sua glória. E Paulo mesmo escreveu que para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem tem a glória é para Jesus, a honra é para Jesus, o louvor é para Jesus, a exaltação é para Jesus. Se é que você veio aqui para adorar a Jesus, então abre a sua boca e adore Ele. Deixa eu ver quem veio para adorar, deixa eu ver quem veio para adorar. Aí Paulo começa a escrever aquela igreja: vocês precisam ter o mesmo sentimento de humildade que houve em Jesus Cristo. Tudo que vocês fazem tem que ser para a honra e a glória do Senhor, tem que ser para a exaltação do Senhor. Havia muitos cristãos dentro daquela igreja que o seu brilho já estava apagado, os crentes não resplandeciam mais. Lembrando que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Naquela igreja não havia mais sal, muito menos luz. Os crentes já não estavam mais resplandecendo, porque as trevas, a escuridão do orgulho, a escuridão da vanglória estava tomando de conta daqueles pregadores e daqueles levitas daquela igreja. Aí Paulo começa a escrever e dizer que eles deveriam se apregoar, deveriam voltar o coração para a palavra do Senhor. Todos que faziam ali, faziam de boa vontade, mas os que haviam deixado a vanglória entrar e o orgulho entrar, já não fazia mais de boa vontade, fazia tudo murmurando. Quando Paulo mandava uma carta, assinava o decreto, o pastor da igreja dizia: todos têm que estar na consagração. Os crentes vinham murmurando. Aí Paulo escreve: façam tudo sem murmuração e sem contendas. Vocês precisam ser irrepreensíveis. Muitos estão no meio da igreja e estão fazendo a obra do Senhor por obrigação, murmurando, cheio de contenda, semeando contenda entre os irmãos. Deus não te chamou para semear contenda, Deus te chamou para brilhar como astros desse mundo. Deus não te chamou para ser contendeiro, Deus não te chamou para ser murmurador, Deus te chamou para ser adorador. Para os adoradores dessa noite, Paulo está dando a lição para aquele povo, dizendo: olha, chega de murmurar na casa do Senhor, chega de semear contenda na casa do Senhor. Quando alguém levava uma notícia para Paulo, Paulo dizia: eu não quero saber de fofoca, eu não quero saber de contenda, eu não quero saber de mentira. Lá é lugar de adorar a Deus, altar é lugar de pegar a palavra de Deus, não é lugar de atirar pedra em ninguém. Lá é a sua interface séria. Isso aqui é para pregar o evangelho,
Jesus. Pare com isso. Não me vergonhe na cara. Aqui eu quero pegar a palavra do Senhor Jesus. Quem acredita nisso na vida não lembra a mim, glória a Jesus. Glória a Deus. Paulo está ensinando aquele povo o que é o altar, o que é a casa do Senhor e o que era a obra do Senhor. Três coisas nós precisamos aprender: o que é a casa do Senhor, o que era a obra do Senhor em modo geral e o que é o altar do Senhor. A obra do Senhor não é lugar de fazer bagunça, não é lugar de fazer baderna. Em tudo que vamos fazer, se é uma oração em uma casa, se é uma evangelização, tem que ser tudo debaixo da vontade de Deus. Chega de fazer para se aparecer, chega de fazer para se vangloriar, porque os obreiros daquela igreja de Filipenses, eles saíam, pregavam e voltavam: pastor, acabei de pregar e acabei de ganhar almas para Jesus, e agora? Como é que vai ser? Vai ter um carro mais elevado para mim? Vai ter uma cadeira aí me esperando? Não, senhores, quem tem que se aparecer é Deus. A glória é para Deus, a honra é para Deus, o louvor é para Ele. Aí diz a Bíblia que quando Ele começa a ensinar aqueles cristãos como eles precisariam se comportar, e diz: vocês precisam ser irrepreensíveis. Todo obreiro, ele precisa ser irrepreensível. O obreiro não pode ficar dando brecha por aí. O obreiro não pode ficar com mentirinha, metido no meio de fofoca. O obreiro tem que ser irrepreensível. O obreiro tem que ser humilde. Deus não está preocupado com a tua eloquência, com a tua oratória ou com a tua teologia. O que Deus quer saber é que você é adorador e você foi criado para adorar. Depois que Deus criou todas as coisas, Ele olhou para o Filho e para o Espírito Santo e disse: agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não fez o homem para se aparecer, Deus fez o homem para adorá-lo em espírito e também é verdade. Tem adorador aqui nesta noite nessa noite. Aí assim que faz a séria, a noite fica na Arábia, só deve ser pelo que a séria. Deus te chamou para ser adorador, Deus te chamou para adorar. Para de numerar crente, deixa de mentira, deixa de fofoca, deixa de contenda, faz a obra de Deus. Quem acredita, quem concorda comigo, joga a mão em cima da unidade de glória, em nome de Jesus. E Paulo diz: vocês foram feitos para isso, para brilhar e para resplandecer como astros nesse mundo. E aqui que entra o tema que Deus colocou no meu coração. Olha para o irmão que está do lado, diga para ele: você é o luzeiro da última hora. Você é o luzeiro da última hora. Deus deu ao mundo 3 luzeiros: o sol, a lua e as estrelas. Nós bem sabemos que, segundo a astronomia, o sol ele é considerado o maior luzeiro, um dos maiores astros. E nós entendemos de certo que o sol ele é 109 vezes maior do que a terra. O sol ele não nasce quando você abre a sua janela e você vê aparecendo, não. Segundo a astronomia, a luz do sol só atinge a terra depois de 8 minutos e de 18,4 segundos que ele nasceu. Aí sim a sua luz vem atingir os seres humanos da terra. E o que mais me chama a atenção é que o sol ele tem luz própria. O sol não depende da lua para brilhar. O sol não depende das estrelas para brilhar, porque quem deu a luz para o sol foi Deus. Pois bem, Paulo disse que nós precisamos resplandecer como astro deste mundo. Falando do primeiro astro, que é o sol, nós precisamos entender, e eu posso me provar na Bíblia, que você tem que resplandecer como o sol, que você tem que ser como o sol, porque ele não depende de uma oportunidade para brilhar, ele não depende de um curso teológico para brilhar, ele não depende de estar sentado em uma tribuna para estar brilhando. Ele é 109 vezes mais forte do que a terra e está a 150 quilômetros de distância da terra. Aí que entra a igreja, que tem que estar longe do mundanismo. A igreja, como o sol, precisa estar 150 milhões de quilômetros longe do mundanismo. Nós precisamos entender, para que você possa entender melhor, que você é um sol nessa terra, que você é um luzeiro da última hora. Diz a Bíblia que Jacó atravessou o Val de Jaboque, e lá no Val de Jaboque ele lutou com o anjo e prevaleceu. O anjo olha para ele e diz: você lutou comigo e prevaleceu. O teu nome não será mais Jacó, o teu nome será Israel. O nome Jacó quer dizer enganador, suplantador. Israel, povo escolhido. Nós nem sabemos que Jacó sai do Val de Jaboque, e
E agora quando ele está atravessando a Peniel, a Bíblia diz que nasceu o sol. Mas aquilo ali, querido, não é um erro. Aquilo ali não é apenas uma coincidência da biografia. Isto é algo que nasceu para Jacó, é algo que veio para Jacó, porque a Bíblia diz que nasceu o sol, vírgula, para Jacó. O sol nasceu ali para Jacó, não foi para outra pessoa. Observe que quando o sol nasce para Jacó, não foi uma coincidência. Quando o sol nasceu para Jacó, é porque Deus estava verdadeiramente mudando a vida dele. Era caroteiro, era enganador, era enrolador, dava calote de todo mundo, mas passou logo de Jaboque, teve o nome mudado. Quando sai de Jaboque, já não é mais chamado de mentiroso, já não é mais chamado de fofoqueiro, já não é mais chamado de enganador, de enrolador, porque agora é chamado de Israel, povo escolhido. Depois que ele atravessa, que o sol nasce, a Bíblia diz: nasceu o sol. Nesse momento Deus está dizendo: Jacó, assim como o sol está a 150 bilhões de quilômetros de distância da terra, assim será a sua vida.